O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, um assunto mais pessoal, cirurgia plástica. Sim, eu vou fazer duas cirurgias em uma só. Eu vou fazer uma mastopexia e uma autoplastia. O que são essas cirurgias, né? De onde que saiu isso na minha vida? A autoplastia é uma cirurgia para correção de orelhas e mastopexia é uma cirurgia de correção das mamas. E de onde que saiu essa vontade, né? Não foi da noite pro dia, não foi semana passada, não foi mês passado. É óbvio que a cirurgia das mamas, a vontade veio com o tempo, né? Principalmente nos últimos anos. Mas a cirurgia da correção da orelha de abano, né? Como todo mundo conhece mais popularmente, eu tenho essa orelha desde que eu nasci. Então, essa vontade, ela vem se acumulando em mim desde que eu era pequena. Eu não posso dizer que eu sofri qualquer tipo de preconceito ou de vergonha dos outros por conta disso, porque eu sempre consegui disfarçar esse meu defeito. Muita gente que convive comigo quase que diariamente há muitos anos nem sabe que eu tenho a orelha de abano, porque eu realmente escondo. Mas é justamente esse motivo de eu estar sempre escondendo, de eu estar sempre com vergonha ou insegura e não contar para as pessoas que me incomoda há tanto tempo. Quando eu era pequena, eu lembro que minha mãe sempre gostou de fazer penteados no meu cabelo e esse penteado nunca podia ser pra cima, porque eu não gostava que ficasse aparecendo a minha orelha. Eu passei por alguns eventos na vida que precisaram ser com penteados um pouco mais sequinhos, mais altos, e eu já cheguei a colar a minha orelha com super bonder. E mais recentemente, no meu casamento, eu não usei essa tática, mas eu jamais cogitei casar com cabelo preso. Eu casei com cabelo solto. E mesmo assim, tem um avião passando agora. E mesmo assim, em algumas fotos, a minha orelha apareceu através do meu cabelo. E isso é uma coisa que me incomoda. Eu, como eu disse, nunca tive nenhum problema de outras pessoas fazerem chacota de mim por causa disso, mas justamente porque eu nunca deixei com que as pessoas soubessem ou com que as pessoas vissem é, essa minha orelha, que é orelha de abano. Enfim, nunca cogitei também fazer uma cirurgia só para isso, porque apesar de ser algo que me incomoda, isso não me atrapalha em nada assim na minha saúde. Eu consigo conviver com isso tranquilamente, então eu nunca tinha cogitado fazer nenhum tipo de cirurgia para corrigir esse defeito. Mas mais recentemente, eu vim conversando comigo mesma, com meu marido, enfim, pensando, cogitando em fazer a cirurgia de correção dos seios. E a gente chegou à conclusão de que esse seria um momento, assim, ideal. A gente ainda não tem filhos, e isso era uma coisa que me preocupava, de poder perder a possibilidade de amamentar o meu filho, caso eu fizesse essa cirurgia. Mas, conversando com os profissionais que eu conversei, isso foi algo que foi colocado para mim que é raro de acontecer. Então, eu resolvi fazer essa cirurgia enquanto eu ainda tô nova, enquanto eu ainda tô disposta e não deixar para fazer depois que eu tiver filho, porque eu tenho certeza que isso vai ficar um pouco mais difícil, não só em relação à questão financeira, mas também a questão de tempo. A gente fica grávida, a gente amamenta, a gente cuida da criança e isso seria postergado por mais tempo e eu ficaria mais tempo ainda infeliz com o meu corpo em relação aos seios. E por que que eu tô explicando, né, dando esse disclaimer aqui inicial em relação a isso? Porque cirurgia plástica na minha cabeça é algo muito sério. E realmente é algo muito sério. Eu vou fazer duas cirurgias em uma, eu consegui combinar as duas. E, como eu disse, não é algo que a gente deva fazer da noite pro dia,
ou porque alguém falou, ou porque virou moda, mas sim você tem que entender o seu motivo pessoal para aquilo. E se você tem condições de fazer, eu sou a favor de fazer, porque quanto melhor a gente se sentir com a gente mesma, melhor a gente consegue se sentir em relação a tudo. Eu venho de um histórico de engorda, emagrece, não muito volume, mas com muita frequência, e isso me causou uma queda natural, digamos assim, nos seios, e por isso que eu vou ter que fazer a cirurgia de mamoplastia, não só a colocação da prótese. Por quê? Eu vou precisar retirar a pele. Vou deixar aqui uma foto mais ou menos do que é o corte dessa cirurgia e no que resulta, mas basicamente eu vou ter que retirar a pele e colocar a prótese para ter o resultado que geralmente as pessoas têm somente colocando a prótese, porque eu realmente tenho uma queda nas mamas. Outro motivo também que me fez ficar bem segura em fazer essa cirurgia agora é que eu estou num momento bem saudável da minha vida, digamos assim. Eu tenho feito exercício regularmente, eu estou fazendo acompanhamento com nutricionista, os meus exames estão ótimos, então isso é algo que também vai me ajudar na recuperação da cirurgia. Porque quanto mais forte a gente tiver, não só em relação forte à questão de academia, mas também forte de saúde, melhor a gente se recupera porque é um procedimento muito invasivo. Então isso também foi um fator para eu escolher fazer essa cirurgia agora. E então, quando eu decidi na minha cabeça, no meu coração, que realmente isso ia acontecer, a primeira coisa que eu fiz foi procurar profissionais recomendados. Eu perguntei para as minhas amigas que já haviam feito cirurgia e que eu particularmente assim gosto do resultado que elas tiveram e procurei me consultar com profissionais que essas minhas amigas já tinham feito procedimento. Eu confio mais em fazer procedimentos desse tipo com profissionais indicados do que com profissionais que eu achasse aleatoriamente na internet, no Google, no Instagram ou algo do tipo. E aí eu não descartei nenhum médico que me foi indicado, que na verdade foram dois. Eu resolvi me consultar com os dois, porque eu acho que a gente tem que ter sempre uma segunda ou até mesmo terceira opção. E também uma questão de conexão com o médico. Eu queria fazer a cirurgia com o médico que eu me sentisse confortável e que eu sentisse confiança. Ainda bem eu tive a sorte de ter esse sentimento, né, nos dois que eu consultei, mas financeiramente falando, um se encaixou melhor na minha realidade. Então, os primeiros passos, os primeiros planejamentos, eu acredito que sejam esses. Você realmente entender se você quer fazer, se você realmente está disposto a fazer algo tão invasivo, porque eu vou fazer cirurgia, mas isso envolve toda a minha família, isso envolve o meu marido, isso envolve quem vai me ajudar aqui em casa, em relação a mim, em relação à casa, se isso se encaixa nesse cenário global da minha realidade no momento. Porque eu não tenho minha família fisicamente perto de mim. Minha família que eu digo pai, mãe e irmão. Que seriam pessoas que eu sei que eu posso contar para me ajudar no momento desse. Como eu não tenho eles fisicamente perto de mim no momento, eu preciso contar com outras pessoas. E graças a Deus, eu tenho essas pessoas para contar. Então eu me planejei, né, em relação a esse apoio que eu vou precisar, essa rede de apoio que eu vou precisar no meu pós-cirúrgico, em relação aos profissionais e às consultas, porque eu queria me consultar com mais de um profissional, e geralmente consulta com cirurgião plástico não é coberta por plano, então se você tem um plano de saúde, geralmente isso é pago à parte, e são consultas relativamente caras. E em relação, né, como isso já disse, em relação ao financeiro. Quanto que isso seria, a partir de quanto? Porque, na verdade, antes de eu me consultar com os médicos, eu não tinha certeza se eu precisaria do procedimento da mastopexia. Eu tinha uma noção, eu tinha uma ideia, mas eu não tinha certeza. Então, essa cirurgia praticamente, não vou dizer que ela dobra de valor, mas ela fica uma vez e meia mais cara por ter esse procedimento da mastopexia junto. Então,
Esses primeiros planejamentos são essenciais para a gente poder realmente sair do lugar e colocar isso para funcionar. Bom, eu fui na consulta com esses dois médicos, resolvi optar pela segunda opção, né, do segundo médico. Eu vou fazer outros vídeos para contar mais detalhadamente sobre a consulta, sobre o médico, sobre as questões financeiras. Se vocês comentarem aqui embaixo querendo esses vídeos, eu vou trazer com todo prazer. Mas eu preciso saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo também. Já aproveita e se inscreva aqui no canal, curte o vídeo se você gostou e compartilha com seus amigos se isso fizer sentido para você. Então, como eu estava dizendo, eu fiz essas consultas, optei pelo segundo médico e a primeira coisa que a gente fez foi organizar o orçamento financeiro de acordo com a data da cirurgia, que tem uma data limite porque eu vou fazer uma viagem. Também tem todo esse cenário. Eu tenho uma viagem marcada para o final do ano. E eu não podia fazer essa cirurgia muito perto da data porque eu preciso me recuperar, né? Mas eu também não pude marcar para tão logo porque eu precisava me programar financeiramente. Então, por isso que eu digo que cirurgia plástica, muitas vezes, não é só ter o dinheiro e ir lá fazer. Tem todo um imbróglio, digamos assim, que eu aprendi mesmo entrando nesse mundo, nessa realidade de fazer uma cirurgia plástica. Então, se você quer saber um pouco mais, né, sobre a minha cirurgia, se inscreva aqui no canal, fique aqui que eu vou postar esse diário da cirurgia com mais detalhes, com o pré-cirúrgico, o pós-cirúrgico, o que que foi acontecendo, o resultado que eu espero que seja o mais assertivo possível. Eu também estou me preparando psicologicamente para isso, para eu não ficar ansiosa, para eu não me prejudicar em relação ao emocional. Ficar um pouco nervosa, na expectativa, é lógico, é normal, mas eu estou me controlando também psicologicamente, para que isso seja o mais leve possível, para que eu não sofra com antecedência e que eu tenha tudo sob controle mesmo, porque o pós-cirúrgico, ele é tão importante quanto uma cirurgia bem feita. Então, eu preciso me planejar para fazer tudo o que eu preciso antes da cirurgia, para poder me recuperar bem nessas primeiras semanas, que eu sei que eu vou precisar de um repouso um pouco mais intensivo. Então, é isso. Nos próximos vídeos eu falo mais sobre as consultas e os detalhes que virão.